Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio. Mas, às vezes, eu faço questão de sempre ficar mais forte. Hoje é o caso aqui, porque eu tenho aqui ninguém mais, ninguém menos que o Marcos Yankee. O Marcos Yankee é o seguinte, eu dispenso de apresentação. O Marcos, afinal de contas, ele foi presidente da Única 5 anos, depois foi para a Ásia. Ele conhece a Ásia como ninguém. Ele não conhece de ouvir falar, não. Ele conhece de morar lá. E a Ásia ganhou a importância que todos nós do agronegócio sabemos. Então, é uma honra muito grande ter você aqui novamente no Fala Carlão. Obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado, Carlão. É super bom estar com você, que é um dos grandes formadores de opinião dentro do agro. Aí todo mundo te ouve e todo mundo adora o que você faz aí. Escuta, deixa eu te falar. A gente começou a falar de Única e de Ásia. Então, é o seguinte, antes da gente falar, e o Marcos tem várias boas notícias aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência e como isso te ajudou, porque, afinal de contas, o mapa geopolítica e econômico, os nossos clientes mudaram de lugar. Nossos clientes estão mais para lá do que para cá, né, Marcos? Pois é, Carlão. Eu já tinha vivido 3 anos na Europa e 3 anos lá nos Estados Unidos, estudando agronegócio, vivendo agronegócio. E aí, quando surgiu essa oportunidade de ir para a Ásia e trabalhar para o setor privado brasileiro na abertura de mercados na Ásia, eu abracei e foi fantástico, sabe? 4 anos ali vivendo em Singapura, mas cobrindo 12 países. E aí eu aprendi muito sobre a Ásia. Para você ter uma ideia, Carlão, este ano a gente vai exportar 100 bilhões de dólares. 66% disso vai para a Ásia, certo? A China sozinha vai comprar 40%, 40 bilhões esse ano, e a exportação para a China esse ano cresce 23% em relação ao ano passado, sabe? Em plena pandemia. Então, a Ásia é o que está acontecendo. Se você olhar aonde que está crescendo hoje, é China, é sudeste da Ásia e é sul da Ásia. É impressionante. Todo o resto cai. Então, a gente tem que entender essa região, né? E para mim foi um grande prazer estar lá. E depois, agora, desde já do ano passado, ter voltado lá para o INSPER para liderar um núcleo numa escola tradicional de economia e de administração e de engenharia que quer ter uma área de agro lá dentro e um agro focado em mundo, né? Que é o que a gente faz lá. A gente está observando o que está acontecendo pelo mundo e como que isso impacta o Brasil, né? Então, para mim, foi super bacana, mano. Deixa eu te falar, uma vez eu conversei aqui mesmo no Fala Carlão também, com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, e ele me falava, né? Olha, gente, a China, o Brasil e os Estados Unidos são dois. Se a China comprar mais os Estados Unidos, vai comprar menos o Brasil. E ele falava que o Brasil precisava ter presença, porque o pessoal da China, o pessoal da Ásia, eles podem fazer negócio com gente que sabe, enfim, que conhece o mapa do lugar. Nós avançamos nisso, nós hoje continuamos, nós já vendemos para eles ou são eles que compram da gente? Olha, eu acho que a gente ainda é mais comprado do que vende, sabe? Mas há uma diferença que está acontecendo, sabe? Que é o seguinte, a gente acabou de dar um curso lá do INSPER, em parceria com Itamaraty, e para vários colaboradores do Itamaraty, do Ministério da Agricultura e da Apex, né, em torno de 40 funcionários. Nós tínhamos pessoas presentes em 20 embaixadas do mundo, certo? Todos os 40 pessoas atuam com agronegócio, nas pontas, sabe? E a gente ficou 32 horas ali cobrindo vários temas do agro, desde valor adicionado, presença lá nos mercados, competitividade, sustentabilidade, imagem, etc. E nós tivemos mais de 100 candidatos para esse curso, sabe? Nessa parceria que fizemos lá com o Itamaraty. Ou seja, existe uma grande demanda dos diplomatas, dos funcionários do Ministério da Agricultura, da Apex, para ampliar a área de agro e a gente ter uma presença mais qualificada, mais embasada, sabe, que conhece o que está se passando lá no campo. Então, eu acho que pelo lado lá do setor público, nós estamos avançando. Já estamos com 24 adidos. Hoje cedo mesmo, junto lá com a OCEPAR, lá do Paraná, a gente fez um diálogo de 2 horas e meia com os adidos que estão na Ásia. Foi super bacana, sabe? Então, eu estou vendo várias iniciativas assim de crescimento da presença do setor público. O setor privado ainda falta, viu, Carlão? Sabe? Né? Hoje em dia você tem uma presença da BPA, da Abrapa, né, lá na Ásia,
a CNA diz que está indo junto com a OCDE, mas ainda é muito pequeno, sabe? Quando eu estive lá, eu vi assim, campanhas imensas e gente da Austrália, do Canadá, sabe, lá dos Estados Unidos, participando das conversas por lá, sabe? Eu acho que outras entidades do agro deveriam também estar mais presentes na Ásia, porque a Ásia é o nosso destino, sabe? Nos próximos 20, 30 anos vai ser a Ásia. Hoje em dia é China, por lá que é 40%, mas mais à frente vai ser Índia, Indonésia, depois vai vir a África, sabe? Então, esses são os nossos grandes mercados, os países emergentes do hemisfério oriental, né? E a gente tem que estar presente, não tem jeito. Nós somos hoje o terceiro maior do mundo, a gente tem que estar presente, até porque hoje nós somos atacados em muitas frentes, né? Nós tivemos problemas de plantas que foram fechadas pela Covid na área de carnes, temos tido ataques na área de meio ambiente, temos que estar conversando com esse pessoal lá fora, Carlão. Que espetáculo. Deixa eu falar, a gente tem tanta coisa. Conversar com você é uma beleza, porque a gente combina de conversar sobre um tema e aí a gente começa a falar e fica empolgado aqui. E antes de ir para o tema das implicações aí da eleição americana no agronegócio, só fiquei aqui pensando e fazendo uma reflexão, né? O tanto que determinadas coisas, eu acho que a educação se beneficiou tanto com esta história desse novo momento, dessa história do digital. Todo mundo foi jogado numa piscina digital aí, teve que aprender a nadar. Esse evento que você está falando, que você fez com os adidos aí, eu fico imaginando se tivesse que fazer isso presencialmente, quanto tempo seria e se seria possível. Ô, Carlão, sabe quando a gente começou a conversar lá com o Itamaraty sobre fazer um evento que se chama justamente O Brasil no Agronegócio Global, é o nome desse curso, né? E a gente fez ele focado no pessoal que trabalha com agricultura nas pontas. Quando a gente falou sobre isso no meio do ano passado, a gente falou, é muito difícil para trazer todo mundo, vamos fazer um curso em Brasília, vamos trazendo devagarzinho, vamos não sei o que, uma complicação. Bastou dar essa pandemia, surgiu esse negócio de Zoom, de Teams, a gente fez o curso com uma facilidade e tinha gente, o curso era durante 2 semanas, das 9 ao meio-dia, super interativo, sabe? Lá com estudos de caso, lá com debate e tal, um monte de coisa. Algumas pessoas entravam às 7 da manhã e outros entravam às 9 da noite. Nossa, a gente teve pessoas em todos os fusos horários, sabe? Foi um negócio tão bacana e todas as pessoas ali trabalham com agro, certo? Portanto, elas estão tendo que viver isso todos os dias, sabe? Então, você dá um curso de aprofundamento, que você explica como é que são as coisas no agro brasileiro, fica essa revolução tropical maravilhosa que a gente fez, o que está acontecendo com a logística, o que é essa questão ambiental, como é que responde a tudo que está sendo dito, né? Foi muito bacana, viu? Muito bacana, e vamos fazer outros já no ano que vem. Parabéns. Então, o negócio aí, gente, vocês que são do agro, Insperagro, anota bem esse nome. E anotando bem esse nome, eu queria pegar aqui, vocês acabaram você assinou aí um contrato com a Veja para escrever e para levar um pouco a sua inteligência para o pessoal da Veja lá. Eu fiquei numa felicidade com isso, que a gente vai dividir e vai falar com um público diferente. E eu queria te dar os parabéns e queria que você falasse um pouquinho como é que é essa coluna e também já entrar nesse primeiro artigo que você falou da eleição americana. Então, Carlão, uma coisa interessante que eu estava te dizendo, né? Há um interesse por entender melhor de agro lá no governo brasileiro, né? Nas pessoas, principalmente lá na diplomacia que eu te falei, que não é formada nisso e que foi super bacana interagir com eles. Há um interesse das grandes escolas de economia e de administração. Nós temos hoje um centro de agro no INSPER, um centro de agro na GV, um centro de agro na FEA de São Paulo, na FEA lá de Ribeirão Preto. Todas as grandes escolas hoje precisam ter agro no currículo. E acabei de dar um curso para alunos de 3º, 4º ano lá no INSPER e a sala estava cheia e vai estar cheia outra vez esse ano. Então, eu acho que isso é super bacana. E é exatamente isso também que está acontecendo com os grandes veículos de comunicação, né? Além lá dos jornais, que já abriam espaço para pessoas lá do agro, eu próprio, durante muitos anos, escrevi lá para o Estadão e para a Folha. Agora, a revista Veja, por exemplo, cria a seção de agro global, com a ideia de que a gente coloque ali o tempo todo
informações sobre o que está acontecendo em agro, né? Informações mais qualificadas, mais embasadas em pesquisa. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana. Iniciamos na semana passada, o nível de leitura, de acesso é muito grande e uma coisa muito importante, a gente está falando com públicos que não são do agro, né? Eu acho que esse é um ponto que é realmente muito relevante. É um golaço isso. E aí, no primeiro artigo, você falou sobre a eleição americana. E agora eu pergunto para você, afinal de contas, o Biden é bom para o Brasil, é ruim para o Brasil, ou tanto faz como tanto fez? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que partindo do pressuposto, aliás, eu não sei, não vi nada hoje, o Trump já admitiu que perdeu, não? Não, acho que ele não vai admitir, viu, Carlão? Acho que esse negócio vai longe. Mas eu acho que o Biden é melhor, sabe? Porque, para mim, o que o Trump fez, que foi rejeitar 80 anos de esforços dos americanos para construir concertação internacional, eu não vou falar sobre a questão interna lá nos Estados Unidos, mas nas relações internacionais, o Trump foi muito ruim, sabe? Ele mal entrou, já saiu lá da parceria Transpacífico, deixou de nomear juízes para o órgão de apelação da OMC, que é um negócio fundamental para a gente, o funcionamento do único tribunal internacional para comércio que existe. Ele foi lá e fez uma revisão lá do NAFTA, saiu da OMS, saiu lá do Acordo do Clima, sabe? E o mundo precisa ter concertação internacional, né? No final da Segunda Guerra, os americanos ajudaram a construir isso quando fizemos a ONU, quando construímos o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, quando construímos a Organização lá de Comércio, né? E isso era já super importante. Hoje temos novos problemas que exigem concertação. A questão lá do clima exige concertação internacional, a questão lá da sanidade nesse mundo pós-pandemia é um problema hoje gravíssimo, né, que está afetando a economia, a globalização. Então, precisa ter esse ambiente de diálogo onde você cria regras comuns em áreas que são áreas globais, que não são áreas nacionais, certo? E eu acho que o Biden retornará a essa posição de diálogo internacional, sabe? É claro que ele não vai facilitar lá para a China, a briga Estados Unidos-China é a briga do século XXI, como foi a briga dos Estados Unidos com a União Soviética no século XX, né? Ela vai longe, ela tem outras facetas muito além lá de comércio, mas eu acho que o Biden será uma pessoa que construirá um sistema baseado em regras e não posições unilaterais como vinha sendo feito pelo Trump. O Trump assinou, em janeiro, um acordo com a China que, se ele fosse implementado esse ano, nós seríamos altamente prejudicados, porque era uma coisa bilateral. Hoje, o nosso comércio lá com a China, nós estamos vendendo, por exemplo, em agro 12 bilhões, tem que subir para 34 bilhões no ano que vem, para 45 depois. Se a China tivesse cumprido esse acordo, quem perderia seríamos nós, o Brasil, que somos hoje o grande fornecedor da China. Então, eu não gostava desse estilo lá do Trump. Acho que ele se confronta de uma maneira ruim com o mundo, inclusive com os aliados americanos, né? Os próprios vizinhos americanos, e acho que o Biden trará uma outra visão. E na questão ambiental, né? Que todo mundo fica falando que vai ter aí uma super pressão, vamos falar a verdade aqui, Carlão. O problema nosso em Amazônia, 95% do desmatamento que está acontecendo lá é ilegal, certo? É desmatamento que acontece principalmente em terras devolutas, em terras públicas, assentamentos que estão lá há muito tempo, né? Terras indígenas, né? O grosso é invasões de terra, né? Que acontecem porque não tem o respeito à lei brasileira, ao Código Florestal, que inclusive não foi nem sequer implementado naquela região, né? Então, é problema nosso, sabe? Qualquer que seja o presidente americano, Europa, China, nós temos que resolver que é cumprir a lei brasileira. Feito isso, a nossa imagem muda, certo? E aí nós temos, na questão climática, o Brasil, na verdade, é solução, Carlão, não é problema.
Pois é, mas eu fico imaginando aqui todas as vezes que a gente vê o que o Brasil fez na área de biocombustíveis, enfim, e a gente, na verdade, deveria. Eu fico outro dia conversando com o Maurílio Biagi, a gente estava falando a seguinte reflexão. Ora, se o álcool é um combustível melhor do que a gasolina, porque não polui, não sei o quê, quer dizer, ele deveria, na verdade, custar até mais caro que a gasolina, e, no entanto, a gente fica meio que. A gente tem uma autoestima péssima, né? E a gente tem produtos extraordinários. O Carlão, olha só, a gente faz 2 a 3 safras por ano na mesma área sem irrigação. Uhum. Nenhum país rico do mundo consegue fazer isso, porque não tem clima para isso, não tem sol para isso. Nós fazemos isso. Esse é um tremendo efeito que poupa desmatamento, certo? Uhum. Nós temos ganhos de produtividade total da agricultura de 3 a 3,5% ao ano nos últimos 40 anos. Os americanos é 1,7% ao ano, é metade do nosso, certo? Nós temos um código florestal que obriga você a manter 20, 35 ou até 80% de reserva na propriedade. Temos um programa de agricultura de baixo carbono. E temos essa matriz energética limpa e diversificada que quase nenhum país tem, certo? E quando a gente olha, qual é o maior problema de emissões de gases de efeito estufa no mundo? É energia e transporte. Isso é 73% das emissões no mundo. Desmatamento e uso da terra é menos de 7%. Menos de 7%. Vai dar um ibope danado. 73%. Quer dizer, se nós atacarmos o problema de energia, nós somos parte da solução. Por quê, Carlão? Porque nós temos sol, certo? Dá para fazer eólica, nós temos vento, certo? Nós temos água para fazer hidrelétricas e nós temos biomassa, como nenhum outro país tem, porque é fotossíntese. Biomassa é fotossíntese. A gente tem mais fotossíntese que outros países. E estamos fazendo hoje etanol, biodiesel, vamos fazer bioplásticos, bioeletricidade, quer dizer, vários tipos de soluções que o Brasil já desenvolveu desde os anos 70. Então, como é que a gente pode ser vilão nessa história, Carlão? Certo? A gente tem que resolver o nosso lado lá de vilão, que existe. Não vamos negar que há desmatamento descontrolado na Amazônia, mas vamos trazer o outro lado, que é o lado solução, né? Que está aí, né? E que eu acho que é visível. Pois é. Então, exatamente por isso, Carlão, só para te dizer, eu não acho que o Biden é problema, tá? Eu não sei o que ele vai fazer e tal, mas eu acho que a questão de mudança climática, que ele está pressionando a gente, como a Europa já pressionou, se a gente mudar o disco, eu acho que a gente está falando de uma coisa que é positiva para o Brasil e não negativa. Maravilha. Ó, esse foi o Marcos Ianco. Marcos, deixa eu te falar aqui, o programa, infelizmente, acabou, viu? Eu tenho que te dizer. Passou voando aqui. Foi uma conversa extraordinária, viu? Eu gosto muito de conversar com você, porque eu tomo doses cavalares de inteligência aqui. O meu público adora, viu, Marcos? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Carlão, conte comigo, viu? Sempre que você precisar, estamos por aqui, lá no INSPER Agro Global. Tá bom? Pois é. Aliás, falando em INSPER, já aproveitando aqui, fazer um convite para o povo, viu? Eu vou participar aqui vou fazer uma palestra com os alunos do INSPER aqui na próxima segunda-feira. Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui, já vai ser o povo da edição já vai falar assim: nossa, Carlão, esse vídeo era para entrar não sei quando. Vocês já estão sabendo, esse vídeo vai logo no ar, então. Obrigado, viu, Marcos? Show de bola. Essa sua vivência internacional, essa sua vivência dos nossos clientes lá fora é muito importante e é fundamental para o nosso agronegócio. Obrigado, viu, querido? Muito obrigado, Carlão. Sempre à disposição. É isso aí, gente. Eu falei com o Marcos Ianchi, o Marcos que é professor de agro internacional lá no INSPER. Ele está fazendo uns cursos nota 1000 e eu acho que todo mundo devia participar. E se você tem filho aí, mora no Centro-Oeste, manda ele estudar lá no INSPER, você vai ver como ele vai ficar campeão. Brigadão. E outra coisa, hein? Se você não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Ou você acha que o Marcos Ianchi vem aqui nesse canal se não tiver ninguém assistindo? Por favor, hein, gente? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E você vê que eu estou entrevistando só a prateleira de cima. Outro dia entrevistei o irmão dele, já entrevistei. A turma, a família dele está presente aqui no Fala Carlão, viu, Marcos? Obrigado, Carlão. Sempre à disposição.
Um forte abraço a todos vocês. Esse Fala Carlão, na prateleiraça de cima, vai ficando por aqui. Fui!